Se você estava na internet nos últimos 10 dias e se interessa por IA, o seu algoritmo com certeza foi dominado por uma certa plataforma que causou um alvoroço na internet, no Twitter, no YouTube, saiu um monte de tutorial, que é o Claudebot, também chamado de Moltbot, também chamado de OpenClaw agora. Nesse vídeo eu vou explicar o que é o agora chamado OpenClaw, de onde ele surgiu, qual é a história por trás dele, por que ele virou um hype tão grande, e também dar uma review sincera de o que eu achei dele após uma semana de uso. E eu já vou dando spoiler de que eu achei uma ferramenta muito legal, acho que vale um pouco de hype, mas não tanto hype, e eu vou explicar o porquê. Primeiro, vamos definir o que é o OpenClaw. O OpenClaw, ele é basicamente um agente que tem acesso a todo o seu computador. Você consegue fazer o download dele pelo terminal e dar acesso total a ele, a qualquer arquivo, e fazer com que ele use o computador por você. E o que significa na prática? Ele conseguir acessar o seu computador, né? Por que isso é uma vantagem? Porque ele consegue usar o seu computador como se fosse um humano realmente. Então ele se propõe ali a ser um real assistente que realmente faz trabalho por você e não só tá ali fazendo pedidos que você tá fazendo. Ele tem uma outra coisa que é uma cron. O que é uma cron? Ele consegue fazer o agendamento das próprias ações dele, dando uma sensação de que ele está sendo proativo, ou seja, você pede um chat para ele, ele vai lá, já cadastra um monte de ação que ele consegue fazer, e ele vai fazendo essas ações aos poucos para alcançar uma determinada tarefa que você deu para ele. Na minha opinião, ele não é um agente ali do mais user-friendly possível, você tem que saber mexer no terminal para baixar ele, mas se você assistir alguns tutoriais no YouTube, eu tenho certeza de que você consegue baixar. Eu não vou passar aqui pelo tutorial, porque já tem muito conteúdo sobre isso, mas aqui tem uma documentação que explica tudo o que ele tem, e uma das funcionalidades muito legais que ele tem é que ele consegue funcionar junto com o seu WhatsApp. Então, você consegue configurar o seu número para você conversar com ele pelo WhatsApp, você não precisa estar no seu computador para ele usar o seu computador. Então, isso é um benefício para você poupar tempo, né, e conseguir, tô fazendo uma outra coisa na rua, eu quero pedir para ele fazer uma coisa no meu computador. Ele consegue. Para quem usa o Claude, vai perceber que ele parece muito realmente o Claude Cowork, que foi lançado há pouco tempo, e ele consegue ir lá e acessar o navegador, e você consegue adicionar pastas ali para ele trabalhar dentro. Só que, como ele tem acesso ao seu computador inteiro, ele precisa de muito menos permissões. Isso acaba deixando ele muito mais interessante para quem é técnico, porque você tem ali acesso a todos os arquivos, prompts e configurações que ele está utilizando, e você consegue acabar meio que estilizando ele para trabalhar bem dentro do seu fluxo, mas gera essa dificuldade para quem não é tão técnico. Agora, de onde que surgiu esse OpenClaw, também chamado de Claudebot, também chamado de Moltbot? Ele foi criado por um carinha chamado Peter Steinberger. E o Peter, ele já é uma figurinha carimbada no ambiente de IA, ele escreve vários artigos que, inclusive, eu costumo ler, porque são artigos muito voltados para a parte técnica mesmo, de construção de agente, como trabalhar com IA, como trabalhar com IA de forma que você tenha governança e eficiência ao mesmo tempo. E ele lançou esse repositório no GitHub, no Twitter, e acabou que o pessoal achou muito interessante e viu, poxa, parece mesmo um agente que vai fazer tudo, né? Só que aí, o que aconteceu? O pessoal da cripto achou o projeto do Peter e foram lá e criaram uma moeda chamada Claude, também com o mesmo nome que o Peter tinha dado originalmente pro agente, e começaram a falar que era a moeda ligada ao agente de IA. E daí, com toda a reputação do Peter e todo o trabalho que ele já fez, acabou que esse negócio foi viralizando, achando que tinha alguma ligação com o Peter por trás, e gerou uma bolha ali dentro daquela moeda. E é claro, o pessoal da cripto tinha essa intenção, eles queriam ligar a moeda deles a algo que tivesse uma percepção de valor das pessoas para justamente aumentar o valor de mercado, gerar uma bolha ali para eles ganharem um dinheiro em cima da valorização da moeda.
Mas aí, tudo foi por água abaixo, o Peter falou, não tenho ligação nenhuma com isso, e meio que foi realmente um grande esquema de fraude que começou nesses dias. Mas aí, o que aconteceu? Como o pessoal queria fazer com que essa moeda Claude desse certo, com que essa cripto Claude viralizasse realmente para eles conseguirem surfar na valorização dela, o Twitter ficou viralizado com esse assunto, virou trending topic, e todo mundo começou a usar o CloudBot realmente. Então, é isso que aconteceu. Teve muito hype que foi, sim, por conta desse pessoal de cripto, mas realmente é uma ferramenta interessante. Não acho que vale todo o hype, mas realmente eu tenho usado para alguns casos que ela se diferencia bastante. E eu vou contar aqui um pouco para vocês de como eu tenho utilizado nesses últimos dias. Primeira coisa, a configuração. A configuração do CloudBot é mais difícil, digamos assim. Você tem que saber mexer no terminal. Assim, se você seguir a documentação e for um pouco técnico que nem eu tenho certeza que você consegue. Se você não for técnico, procura um tutorial no YouTube que você com certeza vai conseguir também. Não é para ser nenhum bicho de 7 cabeças. Ele tem um onboard, então ele vai te levar passo a passo ali, mostrando como você pode colocar o CloudBot no seu... Nossa, CloudBot não, gente. Aqui já foi tanto nome. Esse OpenClaw no seu computador. É importante falar, ele roda localmente. Você consegue já colocar ele em nuvens, então, por exemplo, subir ele no DigitalOcean, né, e utilizar ele não usando os recursos do seu computador para processar, mas sim a nuvem. Mas eu instalei localmente porque pela nuvem você acaba tendo algumas limitações que você tem que dar acesso ao seu navegador, você tem que dar acesso à sua máquina, fazer conexão com a nuvem. Então acaba que se você quer uma coisa mais simplificada, mas que talvez ele não vá rodar tão rápido dependendo do potencial de processamento da sua máquina, eu recomendo que você baixe localmente mesmo. E aí é o seguinte, você vai conseguir usar ele com um número de WhatsApp, como eu falei. Eu coloquei para conversar no meu próprio número e é muito legal, gente. Essa parte é realmente muito legal porque você consegue programar ali determinadas ações que você quer fazer e que geralmente você vai ter que acessar o computador para isso, mas acessar estando em qualquer lugar. Então, tá na rua, no mercado, saiu para algum compromisso, você consegue ainda fazer essa ação. Depois de baixar, você vai abrir ele no seu navegador. Aqui é o que ele chama de dashboard, então ele vai gerar esse link para você. Aqui a gente pode ver que eu estou rodando local, então aqui nessa porta, no meu próprio computador. E aqui eu estava tentando fazer uma configuração com ele, no caso. Essa tela que a gente está vendo é o que ele chama de Gateway Dashboard. Depois que você faz todo o setup, ele vai abrir essa tela e ele vai mostrar aqui um chat, uma interface de chat normal que você teria com os outros agentes também. E tem várias questões aqui das configurações que você pode configurar. A grande maioria pelo terminal, mas tem algumas configurações que podem ser feitas aqui pela interface. Lembram do Cron Jobs que eu tinha falado, que era justamente o que fazia parecer com que ele está trabalhando proativamente e não só passivamente, né? Ou seja, você vai lá e pede para ele fazer alguma coisa e ele faz, né? Ele não é reativo, ele tem uma característica que ele consegue passar a sensação de estar sendo proativo, porque ele faz esse agendamento de jobs. Aqui eu não tenho nada configurado ainda, porque ele demora para configurar. Então, esse é o segundo ponto que eu queria comentar. Se você não vai ter tempo de sentar, talvez, pelo menos umas 3 horas para configurar ele e conversar com ele e dar informações sobre você, é melhor você esperar até ter esse momento de 3 horas, porque ele demanda um certo tempo de configuração. Diferente do Claude, que já tem vários prompts ali, né, o Claude Cowork, que o pessoal da Claude mesmo já vai otimizando ele, e você talvez tenha histórico de outros chats, aqui você está num ambiente novo e você tem que contar tudo de novo para ele sobre você. Então, para ele ficar útil realmente, você precisa contar uma história para ele. Eu vou deixar um exemplo aqui de prompt de como você consegue contar essa história para ele na descrição do vídeo, mas exige esse tempo de configuração, de explicar o que você quer fazer, qual que é o objetivo dele, porque senão ele vai ser só mais um chat instalado, né? A graça dele é justamente conseguir pensar no seu contexto e entender quais que são as tarefas que ele vai realizar para te ajudar.
Eu, por exemplo, conectei ele com o meu Notion e agora eu tenho aqui, não rodei ainda a automação dele, mas ele agora consegue ler todas as minhas tarefas do dia e determinar o que ele vai fazer e o que eu vou fazer. Então, ele consegue, por exemplo, às vezes eu preciso de montar um relatório. Aí ele já consegue me dar um brainstorming de informações que eu consigo levar para o relatório antes mesmo de eu começar a trabalhar nesse relatório. Então eu já conectei ele com o meu Notion e ele já tem acesso ali a todas as minhas tarefas. Uma outra coisa que eu estou usando ele, e agora eu vi que acabou os meus limites, então não estou mais usando, é a busca por notícias de IA no Twitter. Ele consegue usar o seu navegador, consegue usar várias APIs e conexões que o pessoal já colocou nele, né? Porque como ele é open source, ele vai evoluindo com a comunidade. E a partir disso, ele estava me mandando essas notícias aqui, mas a API que eu estava usando agora atingiu o rate limit, então vou ter que configurar outra. Uma outra coisa legal que parece bastante com o Claude para quem usa, ele tem essas skills que você consegue adicionar. Então, ele consegue usar vários MCPs, digamos assim. Por exemplo, tem um Coding Agent que ele já vem com habilidade de código, tem um gerador de GIF, então ele consegue, já tem ferramentas ali para fazer download de imagem, fazer o processamento do GIF. Então, ele é isso, ele é basicamente um Claude Cowork, só que expandido e com bastante menos permissão para conseguir fazer mais coisas sem você precisar estar ali observando ele fazer para a tarefa ser finalizada. Qual que é a minha opinião? Para quem que é o OpenClaw, né? CloudBot, nem atualizei ainda o meu nome aqui, porque não atualizei essa instância. Para quem que é o OpenClaw? O OpenClaw é para uma pessoa que seja um pouco mais técnica, porque, por exemplo, agora eu já preciso atualizar o meu. Ele já está numa versão atrasada que eu já vi aqui na documentação. Então, eu vou ter que fazer a atualização dele. Ele não é uma coisa que vai ter aqui ali pop-up, atualize aqui seu aplicativo. Se você não é uma pessoa técnica, eu acho que talvez não vale tanto a pena você investir nesse tempo todo de fazer a configuração, etc., porque vai tomar um tempo. Eu acho que ele é literalmente o Claude Cowork, só que com menos permissão e tendo um acesso muito mais livre ao seu computador. Então, se você também não consegue fazer julgamento do que é importante no seu computador e o que não é, você provavelmente não deveria usar esse OpenClaw também, porque pode dar problema de segurança, ele pode ver ali arquivos que ele não deveria ver. O Claude Cowork, no outro caso, ele já pede muita permissão, porque é um produto de prateleira, né? É uma coisa ali para você instalar e já começar a usar. Então, provavelmente você se daria melhor com o Claude Code, caso você não tenha esse conhecimento de como os arquivos são acessados e de quais arquivos ali dentro do seu computador são mais sensíveis. Eu tenho que dizer que eu já vi muito potencial nele, principalmente por conta de conseguir fazer com que ele olhe as minhas tarefas antes e já refine tudo que eu vou fazer no dia, me dando dicas e trazendo inputs que eu não teria tempo de pesquisar, né, que eu não teria tempo de ir atrás. Mas eu já vi que tem vários outros casos legais, então, por exemplo, vamos deixar o OpenClaw construir uma empresa sozinho. Ele vai lá e constrói a empresa sozinho. É impressionante mesmo, mas exige um tempo de configuração e de você explicar para ele como que ele vai agir, como que ele vai pesquisar por oportunidade de negócio, etc. Então, ele ainda depende de você dar as primeiras direções para ele começar a ficar muito bom. Uma coisa meio engraçada e até um pouco assustadora, é que o próprio Moltbot criou esse Moltbook, que é uma rede social para agentes. Então a gente já vê aqui, que tem 1.555.481 agentes, e você consegue se cadastrar tanto sendo humano quanto sendo um agente. E aqui a gente já consegue ver os Moltbots interagindo, né? Então cada pessoa vem aqui, manda esse link aqui pro seu agente e ele começa a participar aqui em nome da pessoa mesmo. Tem, por exemplo, fóruns de discussão sobre Constituição e autonomia. Então, por exemplo, aqui ele está colocando: você está convidado para observar a cultura humana.
Então tem várias ferramentas que os próprios agentes estão liberando aqui, fóruns de discussão, que eles estão debatendo aqui sobre várias questões e você consegue fazer com que o seu agente também vá ali e converse. Então, ele com certeza tem muito mais autonomia para fazer muito mais coisa, mas se você é uma pessoa que não tem 100% de certeza do que está fazendo e colocando esse agente, eu não baixaria, eu ainda confiaria no Claude Cowork. Em resumo, tem parte do hype que se sustenta, acho que é uma ferramenta muito legal, se diferencia por conta das crons e de conseguir trabalhar proativamente sem você ter que construir um agente do zero, que era o que muita gente fazia, mas eu acho que não mostra nada de novo em relação a o que a IA consegue fazer, porque o Claude Cowork já estava fazendo. Por exemplo, se você tivesse também ali o Claude no seu desktop, ele também conseguiria fazer parcialmente isso, mas com certeza é uma evolução legal e que depende da forma como você configura para tornar ele mais ou menos poderoso. Se esse vídeo foi útil para você, já deixa o seu joinha e se inscreve no canal para acompanhar as próximas atualizações. Até lá!